1 Reis, capítulo de número 16. Esta é a terceira semana que vamos falar desse assunto. Provavelmente concluiremos hoje. Este culto é culto de... foi meio fraco esse negócio aí. Isso é culto de... doutrina. 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 29 a 33, a gente vai ler alguns textos. Algumas pessoas já falaram comigo assim: pastor, nunca vi o senhor ler tantos versículos para uma mensagem. Nem eu. Mas, tanto para o irmão compreender o contexto histórico em que os episódios ocorreram, é importante. Amanhã, se Deus me permitir, ainda na madrugada, estarei embarcando a Recife, porque está acontecendo lá a Escola Bíblica Estadual de Pastores. Eu vou ministrar a aula pela manhã, já saio daqui direto para o púlpito de lá, aula à tarde, e se Deus quiser prego à noite. Na quinta-feira eu retorno, estaremos aqui no culto dos milagres. Missionário Charleston Soares vai estar conosco aqui ministrando a palavra do Senhor no domingo, na quinta noite. Estaremos juntos. Orem por mim para que eu vá em paz, retorne em paz, em nome de Jesus. 1 Reis 16, 29. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Também fez uma azera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Folheie sua Bíblia, por favor. Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Do versículo 30 ao versículo 37. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E tendo ele entrado,
comeu e bebeu. Depois disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram, pelo que ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: aqui é Jezabel. O relato é forte. Vamos ler mais um texto? Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Quem está feliz com Jesus diz amém. Então, aleluia. Versículo de número 18 ao versículo 21. Deixa eu abrir um parêntese para lhe dizer que Deus vai dar uma grande vitória para a sua casa. Eu estou nesta campanha de jejum e sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Apocalipse 2:18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. 22. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Quer ler o 23? Tem certeza? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. A proposta de Deus, portanto, é uma proposta de arrependimento ou de juízo. O que ele está dizendo é: estou dando tempo para que se arrependa. Se não se arrepende, lanço no leito de dores, firo de morte, porque eu esquadrinho os corações e os rins.
Nas 2 semanas anteriores, nas quais falamos acerca do espírito de Jezabel, nós abordamos a atuação desta mulher de nacionalidade sidônia no contexto histórico de Israel. Acho que não preciso repetir alguns detalhes, mas frisei que o casamento de Jezabel e Acabe foi fruto de uma aliança política muito comum para fortalecer os 2 reinos, muito comum naqueles dias. Frisei que Etbaal, pai de Jezabel e rei dos sidônios, cujo nome significa semelhante a Baal, era sacerdote desta divindade, que era considerado o deus do sexo e cujo templo tinha o formato de uma genitália masculina. Frisei que Jezabel era sacerdotisa de Azera, o Astarote, divindade feminina correspondente a Baal, cujo templo tinha o formato da genitália feminina, e o culto a Baal e a Astarote era feito com orgias e a chamada prostituição cultual. A Bíblia não diz que Acabe era gente boa e se desviou porque casou com Jezabel. A Bíblia diz que antes de casar-se com Jezabel, Acabe já fizera o que era mal aos olhos do Senhor, e acrescenta, como se fosse pouco, tomou para si a mulher Jezabel. E aí, quando se faz a soma dos atos de Acabe, o texto conclui de maneira que Acabe cometeu mais pecados do que todos os reis de Israel que o antecederam. Que nós frisamos aqui, Jeú, quando torna-se rei de Israel, elimina a Jezabel, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 9. Porém, é fato, é sabido de todos, que ao longo da história do próprio Israel, e posteriormente, conforme lemos no Apocalipse, na história da igreja, continuou a ação de um espírito, de uma entidade maligna, que patrocinava o perfil e o comportamento de Jezabel. E eu mencionei do escritor que comenta que o espírito de Jezabel não atua ou não influencia apenas homens ou mulheres, mas homens e mulheres. E o comentarista cita que não é um espírito maligno que se apossa, que possui um indivíduo, mas que atua em esfera global, estabelecendo um sistema de vida que confronta-se completamente com tudo que Deus planejou para nós. De maneira que todas as vezes que se menciona o espírito de Jezabel, está se falando de idolatria, prostituição, manipulação, religiosidade, termos ou práticas afins. O que eu disse para os irmãos foi que assim como esse espírito atuava na igreja de Tiatira,
E o Senhor envia uma carta direcionada ao pastor da igreja de Tiatira, chamando-o a atenção para este fato. Nós não podemos ignorar que esse mesmo Espírito pode estar atuando em nossos dias, em nosso meio, para ficar mais forte ainda, e através de tantos que se dizem um de nós. Nós não podemos permitir que o adversário tenha livre acesso, livre ação no ambiente da igreja. Por favor, quando eu falo de ambiente da igreja, não falo de ambiente do templo. Estou falando do ambiente da igreja. Onde quer que você esteja, você é igreja. Diz aí para o seu vizinho: você é igreja em qualquer lugar. E ao longo dessas semanas nós estudamos que o espírito de Jezabel, vou só fazer uma revisada rápida, atua destruindo os profetas do Senhor. E abordamos que faz isso pela cooptação, atraindo os profetas de Deus, a aliança, a sociedade, a parceria, pela destruição moral ou pela destruição física. Estudamos que o espírito de Jezabel atua sustentando os agentes de Satanás. Os profetas de Baal e Astarote, diz o texto que lemos na data, comiam da mesa de Jezabel, se alimentavam dos pães de Jezabel. E é terrível quando nós aceitamos ser patrocinados pelo espírito mundano e enquanto igreja temos uma aliança com Jesus. Estudamos que o espírito de Jezabel atua analisando o nosso ponto vulnerável. Satanás não nos ataca naqueles pontos fechados. Ele vai analisar o ponto de maior facilidade de abordagem e vai atuar a partir dali. Que o Senhor nos ajude a fechar, a guardar as nossas portas, as nossas entradas e as nossas saídas. Que o Senhor nos ajude a manter os nossos tesouros longe dos olhos dos emissários de Babilônia. Que nós não cometamos o erro de Sansão, de partilhar com Jezabel, partilhar com Dalila o nosso segredo com Deus. Dá um toque no vizinho e diz para ele: você tem um segredo com Deus. Estudamos que o espírito de Jezabel atua com manifestações espirituais ou falsa espiritualidade. Daí a necessidade do dom de discernimento para entendermos se o espírito que age, que atua, vem de Deus. Não podemos nos enganar com manifestações espirituais só porque elas são espirituais. Eu já disse aqui, vou repetir: não meça a espiritualidade de alguém pela quantidade que este alguém fala em línguas estranhas. Você vai errar. Não meça a espiritualidade de alguém pela quantidade de dons que esse alguém ostenta. Mesmo porque os dons não são meus, nem são teus, os dons são do Espírito Santo de Deus.
Mas caminhando para concluir esta reflexão esta noite, em sexto lugar, o espírito de Jezabel atua e está atuando, ameaçando os servos do Senhor. Quem se propõe a viver alinhado com a vontade de Deus, sofrerá os ataques desse espírito. 1 Reis capítulo 19, versículo 2, quando termina o desafio do Monte Carmelo, e Elias vê Deus responder com fogo a sua oração, e os profetas de Baal e Astarote são sacrificados, eliminados, segundo a lei. Jezabel manda um recado para Elias. No bilhete, Jezabel diz: Deus me faça outro tanto, Deus me faça o dobro, se amanhã, a esta hora, eu não tiver a tua cabeça numa bandeja. Quantos homens de Deus sob ameaça? Neemias capítulo 6, versículos 5 a 10, quando Sambalat, Tobias e Gesem percebem que Neemias não parara a obra, não cedeu às pressões. A Bíblia diz que eles mandaram dizer a Neemias: vamos avisar ao rei que você está se declarando rei de Israel e já está contratando profetas para profetizar em teu favor. Neemias sabia que uma mensagem como esta, aos ouvidos do rei, provocaria uma guerra e Israel seria exterminado. Quando Davi dispõe-se a pelejar contra Golias, 1 Samuel 17, Golias olha para Davi e diz assim: hoje mesmo vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O que ele estava dizendo era: vou te matar, menino, e teu corpo servirá de alimento para os abutres. O espírito de Jezabel ameaça, chantageia, tenta colocar no canto da parede aqueles que se mantêm na presença de Deus. E detalhe, estas ameaças geram pelo menos dois sentimentos muito comuns nos nossos dias. Primeiro, a ameaça gera medo. A Bíblia diz em 1 Reis 19:2 que Elias, ouvindo o recado de Jezabel, teve medo e fugiu. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que os reis dos amorreus e os reis do Monte Seir se reuniram contra Josafá. E diz a Bíblia que eles estavam na planície, espalhados como gafanhotos. E o texto diz assim: pelo que Josafá teve medo. Quando Moisés enviou espias para observarem a terra que haveriam de possuir, em Números 13, eles viram a terra e voltaram trazendo do vale de Escol frutos da terra, e eles disseram a Moisés: a terra é boa, mana, leite e mel, o fruto da terra é bom, mas os gigantes habitam nela, e nós somos diante deles como gafanhotos aos nossos olhos. Qual é o problema do medo? O medo lhe destrói, o medo lhe coloca em prisão. O salmista, quando estava com medo dos seus inimigos, exclamou assim: salva ou livra a minha alma da prisão.
prisão. Eu não estou falando de medo de barata. Tem marido que, se entrar no banheiro e a barata estiver lá no canto, a mulher tem que vir para dar um jeito. Não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo da ameaça, do medo que lhe enterra, que lhe esmaga, que lhe tira o sono. E não há na história um só homem de Deus que em algum momento não tenha sentido medo, pavor, diante das pressões do inimigo, diante dos sua mão para o matar. E o servo de Davi disse assim: se você não quiser fazer, manda que eu faço, e de um golpe só eu cravo ele no chão. E Davi respondeu: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Espírito de Jezabel usurpa a autoridade. Precisamos resgatar isso dentro da igreja. Precisamos orar por aqueles que nos lideram, seja o pastor da igreja, o líder do departamento, o patrão na empresa, o seu pai. Há filhos que já não reconhecem a autoridade do pai, que já não reconhecem a autoridade da mãe. É preciso resgatar isso na casa de Deus. Eu vou orar com você agora. E você vai dizer para o Senhor, com as suas palavras, diga para Deus: eu não aceito viver sob influência desse espírito, nem por minuto. Mas em seguida você vai fazer uma oração de autoridade espiritual e vai determinar que toda a ação do espírito de Jezabel na igreja, na sua casa, na sua vida que seja repreendido em nome de Jesus. O medo, a depressão que está sendo gerada por esse espírito, nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Levante o seu clamor agora, clame agora. Algemas serão quebradas em nome de Jesus. Será rompida em nome do Senhor toda escravidão. Será desfeito em nome de Jesus todo ciclo de ação desse espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo. Homem ferido, mulher ferida, o Espírito Santo de Deus derrama sobre ti o bálsamo que cura, o bálsamo que restaura. Deus, esta mente que foi vítima da manipulação de quem quer que seja, liberta agora, Senhor. Deus está me direcionando ali, lembrar. Há pessoas aqui que precisam fazer uma oração perdoando o pai. Há pessoas aqui que precisam fazer uma oração perdoando a mãe. Faça isso agora em nome de Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. Algumas das mazelas que você ainda sofre são consequências das marcas que você carrega. Ore agora e diz para o Senhor, eu estou perdoando em nome de Jesus o meu pai ou a minha mãe. Faz isso, é sério isso. Mas já morreu, pastor. Eu tenho conversado com pessoas reclamando: eu me comporto assim porque meu pai me tratou assim. Chega!
O tempo da manipulação do espírito de Jezabel sobre a sua mente acabou. Deus está te tocando com cura hoje. Você não tem que ser assim porque alguém foi no passado. O laço está sendo quebrado em nome de Jesus. Eu vou parar de falar. Kézia vai cantar. Você não vai parar de orar. Eu vou parar de falar para que você mergulhe na oração. E eu sei que Deus vai fazer algo grande dentro de você esta noite. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Nos próximos 5 minutos, quando estaremos encerrando este culto, estende o manto da tua presença e plenitude aqui. Pai, eu estou pedindo que dentro de cada pessoa, na mente, na alma, haja agora cura e libertação. Vai orando. Libera o teu perdão agora. Libera o teu perdão.